Este programa fala do lado bom e do lado ruim da vida de cada um. Do beijo do sonho dourado, do doce da vida, o melzinho na chupeta da existência. Mas também do nervo da serpente encalacrada no caminho, o fel da vida. 10 mais 1, 11 minutos com Júlia Ardini. Mas o final é bem legal. Nosso entrevistado de hoje é o maestro Harry Crown. Bem-vindo, maestro. Olá, Júlia Ardini. Muito obrigado pelo convite. Qual é o nó górdio da música erudita contemporânea? O principal problema da música erudita hoje, e também das artes de um modo geral, é a questão da eterna briga entre entretenimento e o fazer artístico mais reflexivo e mais desprovido de uma mercantilização imediata. Maestro, o número 11 é o número do bem ou do mal? Ele me chama a atenção para um ponto de equilíbrio. Gosto da ideia, por exemplo, quando trabalho em composição, em aspectos formais, e o número 11 me traz essa ideia de dividir uma coisa em 2 vezes 5 com um ponto de equilíbrio no meio. Como andam as suas asas? Bem afiadas. Estou sempre voando muito alto, pelo menos na imaginação. Maestro Harry Crown, como estão os seus véus de Maia? Olha, eu acho que já me libertei de quase todos, né? Porque assim, a realidade que nos cerca é sempre muito opressora, mas opressiva, melhor, mas eu estou sempre procurando contornar isso e pensar nas coisas que estão além, naquilo que todo o processo de criação pode nos trazer. Então, vamos chamar de inspiração em quase tudo que vejo. Olhar para uma esquina, posso olhar para uma árvore, para o movimento de carros, até para um engarrafamento bem prosaico, achar um jeito de criar a partir daquilo uma coisa num outro nível. Fale agora do beijo do sonho dourado, do melzinho na chupeta, do docinho na sua vida e no mundo. Olha, eu acho que a coisa boa, pelo menos para mim, é a questão da solidariedade. A solidariedade, a amizade, poder compartilhar as coisas com aqueles que gostamos e poder estar abertos ao mundo como um todo, a pessoas de todas as partes, para trocarmos sempre as ideias e procurar, enfim, crescer e melhorar mesmo, né? Compartilhar as coisas. Isso é um valor que eu sempre trouxe comigo, desde criança, de solidariedade, né? De querer fazer ou deixar algo que vá acrescentar aos outros. Eu acho muito importante também a questão da troca, do companheirismo. Tenho uma longa trajetória nesse aspecto. Eu perdi meus pais muito cedo, cresci na casa dos meus avós, e morei em vários lugares também. Como diz, eu me julguei ao mundo relativamente cedo e nunca fui muito de olhar para trás. Ainda tenho parentes, mantenho contato com eles, é claro, isso é importante, mas, claro, a família dá um suporte emocional, uma tranquilidade espiritual. E meu avô, principalmente, era muito ligado às artes, principalmente à música e à literatura. Ele ouvia muita música, e eu cresci com isso. Foi algo fundamental. Nos anos 60 ainda era comum aparecerem coleções de discos LPs nas bancas de revistas, com gravações de compositores, né, importantes do romantismo, do classicismo e barroco, e foi assim que eu conheci a música, desde o momento que eu comecei a ouvir essa música que se chama de música clássica, música erudita em português. Isso me pegou, né? Eu não queria mais me afastar desse mundo, e aí aos poucos fui me envolvendo cada vez mais.
Bom, eu comecei a estudar música já um pouco tarde, mas sempre fui um melômano, né? Sempre gostei muito de ouvir. Eu tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos quando tinha já uns 17 para 18 anos, e mesmo assim, lá nos anos 60, eu já tinha contato, um pouco de ouvir falar dos festivais de inverno de Ouro Preto, em algumas atividades. Aquilo ainda era um pouco distante para mim, eu não entendia muito o sentido, mas eu comecei, depois que viajei e ver as coisas de fora, a associar o processo, vamos dizer, da criação atual na música com o próprio mundo contemporâneo que vivemos, ou seja, era para mim muito claro que aquela era a música do nosso tempo. Nesse aspecto estético, propriamente, os primeiros compositores assim que me chamaram muita atenção foram os ditos da Escola de Viena, como Schoenberg, Webern e principalmente Alban Berg. Mas depois que eu fui para os Estados Unidos, para mim uma grande descoberta foi a obra de Villa-Lobos. Villa-Lobos tem me acompanhado desde então, desde os anos 70, e também o americano Charles Ives, que fez muitas experiências de confrontar blocos sonoros, né, com grupos instrumentais diferentes, e uma maneira também um pouco irreverente de lidar com essa questão da criação musical. Mais para frente, eu conheci obras que levaram essa questão do experimentalismo sonoro um pouco mais adiante, como a Escola Polonesa, do Penderecki, do Toslavski, e fui também, aos poucos, começando a criar meus próprios trabalhos, as minhas próprias obras. O meu catálogo está quase chegando no número 200, mas eu tenho, vamos dizer, ciclos de obras que elas podem ser feitas separadamente, né? Então, assim, às vezes tem um ciclo lá de 4 ou 5 canções para voz e piano, elas podem ser apresentadas isoladamente ou no conjunto, peças que têm miniaturas para um conjunto de instrumentos que podem ser apresentadas. Se eu levar isso em consideração, eu chegaria fácil a umas 300 obras. Em tempos recentes, uma obra minha muito importante que tem chamado a atenção é um concerto para violino e percussão, que tem um título longo, chama Concerto número 4, em forma de Via Crucis, sobre o nome de Marielle Franco, uma sonata para viola e piano com o título de Sonata do Girassol Vermelho, enquanto uma grande cidade dorme, e também E a Cidade Desperta. São duas peças inspiradas pelos movimentos da cidade, e principalmente na segunda peça, E a Cidade Desperta, algo que me tocou muito, que foram os grafites. Fale agora do nervo da serpente encalacrada na sua vida, na mão do cramunhão, do fel da vida. O pior do mundo é a ignorância, a exploração do homem pelo homem, uns se valerem da miséria de outros para poder se dar bem, parece que está na natureza humana, mas, como diz, nada me obriga a aceitar isso como natural. Algumas conquistas foram feitas, mas é pouco, é incipiente, sempre muito manipulado politicamente, é preciso aperfeiçoar muita coisa. Eu acredito muito no modelo europeu de financiamento da cultura, né, dentro dos regimes parlamentaristas europeus, e eu acho que deveríamos seguir um modelo semelhante. Fora da Europa, isso existe também em países como Canadá, Austrália, mesmo aqui na América Latina. No México, o apoio à criação artística é muito grande, bem maior do que no Brasil, inclusive. Eu sempre me posicionei como uma pessoa de esquerda, cheguei a militar, inclusive, não diretamente em nenhum partido, tenho muita simpatia pela figura do Lula, especialmente que eu vi, no período que ele foi presidente, um projeto de nação, uma compreensão da necessidade de se estruturar o país a partir dos seus próprios problemas e de inseri-lo no mundo. A minha carreira internacional deslanchou nessa época e eu tive a oportunidade de avaliar como a imagem do Brasil chegava para o resto do mundo e era muito positiva. Havia uma esperança muito grande de que o Brasil se mantivesse como uma espécie de liderança
não só na América Latina, mas no chamado Terceiro Mundo e até mesmo no Hemisfério Sul. Eu não imaginava que, mesmo vindo essa extrema-direita, que a tentativa de destruição das estruturas formais do país, das instituições, fosse tão violenta. Essas estruturas aí dessas igrejas evangélicas neopentecostais, para mim, visivelmente foram criadas a partir também de apoio financeiro irrestrito de grupos conservadores do sul dos Estados Unidos, principalmente tentando conter movimentos religiosos da Pastoral da Terra, a Teologia da Libertação, que começaram a ganhar muita força nos anos 60, barrar todos esses movimentos de alas progressistas da Igreja Católica que levavam à conscientização das populações mais carentes. Agora, bote a boca no trombone. Eu gostaria de ver, realmente, uma retomada de uma política que coloque o Brasil de novo numa situação de protagonismo positivo, né, que seja a liderança que o país pode ser para algo bom, não só para os países do terceiro mundo, mas para o mundo como um todo. Ouçam muita música contemporânea, deixem a música do nosso tempo entrar na sua vida. Maestro Harry Crown, foi um prazer enorme. Muito obrigado. Um grande abraço. Até. Até.